veio. Ao vivo. Ao vivo? Muito bem. Ó. O Elton tá aí. É, o outro sou eu. Muito bem. Bom, irmãos, graça e paz. Vamos mais uma vez aí a nossa transmissão da live Estudo Bíblico de hoje. Hoje nós vamos no estilo solo, carreira solo, né? Não temos hoje a presença dos nossos irmãos da área da música, então nós vamos nos dedicar um tempo maior aí ao estudo da palavra. Vamos aí aguentando aí um pouquinho. Falta no meu relógio aqui 1 minuto para as 19h30 para nós iniciarmos pontualmente, né? Sejam bem-vindos aí os irmãos que aqui já estão, que eu consigo enxergar. Marquinho, Marcondes, Lúcia Amaral, Elton, Iringer, o reverendo Irineu. E tem mais pessoas aqui, mas não aparece para mim. Coisas da tecnologia, né? Nós não conseguimos ver todos. A Lu, né? Está conosco. Tem outros irmãos aí que estão chegando. O Ângelo, a Célia Regina, a Eliette. Oi, Eliette, tudo bem? Muito bem. Célia, daqui a pouquinho entra a mamãe junto aí, né, Célia? A Neuza geralmente não deixa de participar. Vamos ver se aparece mais alguns irmãos aqui, posicionando o horário aí direitinho para nós darmos início. Amigo, por favor. Muito bem. Meus amados irmãos, como disse, nós vamos hoje direto ao nosso tempo de estudo. Nós vamos diretamente para o nosso tema, né, que é as bem-aventuranças. Uma perguntinha para você que está aí conosco, reverendo Milcom, muito bem, bondade sua, você é o nosso mestre, reverendo Milcom, lá de Andorinhas, lá o município lá de Magé, muito bem. A Corina está conosco também, a Silvana, deixa eu ver quem mais aparece por aqui. Muito bem. A Darcy, né? Que é juntamente lá com a família da Elisa, né? Muito bem. Deus abençoe vocês. Todos vocês, meus irmãos, nós temos aqui cerca de 20 pessoas nos acompanhando agora, ao vivo, na transmissão deste momento. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por esse dia. Damos-te graças, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo favor do Senhor sobre nós. Graça, favor imerecido recebemos do Senhor, mas a tua graça, a tua mão tem nos sustentado e nos ajudado. E como disse Josué Ebenezer, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. A mão do Senhor está estendida para nos abençoar, para nos conduzir e para nos fazer, ó Deus, mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nesse momento, ó Pai, nós queremos suplicar a Tua bênção sobre o momento do estudo, que o Senhor derrame sobre nós a iluminação pelo Teu Espírito Santo, para que nosso coração e a nossa mente possa absorver todo o ensino da Tua Palavra e sermos, ó Deus, acrescidos pela Tua graça no conhecimento do Senhor nesta noite. Ministra sobre as nossas vidas, ó Pai, e nós te pedimos que na ação do Teu Espírito Santo, os que estão presentes aqui ao vivo sejam edificados, aqueles que vão passar por este canal, seja aqui no Facebook ou depois no vídeo lá do YouTube, e ouvindo toda ou parte desta palavra, sejam eles edificados, não para a nossa glória ou para a projeção da igreja, mas para a glória e a projeção do nome de Jesus e do reino do Senhor. Usa, Deus, as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos
E nós te pedimos, intercedemos por aqueles que estão enfermos, aqueles que se encontram enlutados, aqueles muitas vezes que se encontram, ó Deus, sem esperança. Nós clamamos aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que não falte esperança, que não falte alegria para o coração desses que hoje se encontram entristecidos, seja lá o motivo que for. Porque muitas coisas podem nos abater, problemas físicos, emocionais, financeiros, familiares, mas a graça do Senhor é maior do que o nosso pecado, e louvado seja o Senhor por isso. E temos a convicção, certeza plena de que, embora possamos chorar, temos a certeza de que vamos sorrir novamente, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria no Senhor é restaurada pelo amanhecer. Então derrama sobre nós do Teu Espírito e nos faça entender e saber que Tu és o nosso Deus. Seja exaltado, seja Ele glorificado entre nós, e Te entregamos todos os atos aqui diante do Senhor como oferta dos nossos lábios, do nosso coração, e pedindo-Te, ó Deus, em nome de Jesus, que haja edificação de vidas nessa noite para a glória do Teu nome, e em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem. Está aí? Então, se der para entrar, vamos lá. Muito bem. Aí, ó, notícia boa, vamos cantar. Enéas está chegando aqui. Com certeza houve algum imprevisto, né? Eu vou cumprimentando aqui os irmãos que estão conosco aqui, que eu consigo ver. Vamos lá, parei aqui com a Elisa. Aí já tem aqui a Elaine, nosso irmão Diácono Valdir, a Dalva, o Fernando Formagini, que é a irmã Ilza que está com ele lá, né? Um abraço. Vamos lá, a Alessandra está nos vendo lá de Angra dos Reis, né? Muito bem. Gedivaldo e Jânia apareceu aqui agora para mim. Muito bem. E o nosso irmão Enéas conosco aqui, ó. Graças a Deus. Hoje corrido. Muito bem. Meus amados irmãos, vamos lá. Vocês, a Luciene e o do nosso irmão Diácono Sérgio, a Ruth, sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo. Tá aí fora, né? Aliás, eu estava pensando numa música que há muito tempo a gente não canta, mas é do seu tempo. Do nosso tempo? Do nosso tempo. Eu tenho 50 agora, né, cara? Não tem menos. Pois é. Meu coração transborda de amor. A gente dá um tom que dá pra gente cantar, né? Me ajuda aí. Aí, Alau, muito bem, irmã Laodiceia. Hoje o nosso pessoal da música chegou assim na correria. Irmãos, aqui todo mundo é voluntário, né? Só o pastor que não é voluntário. O pastor vem com vontade de vir mesmo. Irmãos, eu não venho para cá por obrigação, não. Eu tenho prazer de estar aqui. Assim como quem toca, quem ensina igual o Enéas, ele faz isso, não é só para viver da música, ele faz por prazer de fazer. Ele tem prazer em tocar. Eu tenho prazer em pregar, eu tenho prazer em dar estudo bíblico. É algo como você que faz alguma coisa aí no seu trabalho tem prazer de fazer, né? Então, os irmãos, eles vêm para cá como voluntários, eu venho porque eu tenho prazer de vir, né? Muito bem. A Eliane chegou aí também. Muito bem, vamos lá, vamos adorar. Meu coração transborda de amor. Conhece, irmã? E tem a partezinha que fala, né? Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Se você não lembra, vamos relembrar. Coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia.
digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Meu coração faz-me, Senhor, andar em seus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em seus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Faça-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Amém, meu coração. Lembramos, hein? Ó, é o Good Times, o tempo bom, né? Nós cantávamos aí, né? Vamos lá, podemos fazer essa paz. Vamos lá, essa paz se sinta em alma. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me faz bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça. Abacuque 3, hein? E a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Glória, oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Oh glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Um dia lindo. Conhece aí, Lau? Lembra? Lau, estou te cumprimentando aqui, ó. A Lúcia Lobato manda um abraço para você, dizendo que tem um tempão que não te vê. Dá um tchauzinho para ela lá, ó. Oi, Lúcia. Muito bem. A Neuza Marins, ei, irmã Neuza, tava lá no Espírito Santo, deu um jeitinho de vir embora, né?
Que bom te ver domingo aqui no culto. Agora tá lá na casa da Elisa, lá, ó, juntinho lá com o seu Darcy, assistindo aí a live de hoje, né? Louvado seja Deus por todos vocês, irmãos. Agora eu já perdi a conta de quantos que entraram por aqui e a gente fica sem poder falar o nome de todo mundo, né? Porque a gente pode esquecer um ou outro. Então daqui para frente vocês se cumprimentem aí, saudem os irmãos que chegarem atrasados, os nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Nós vamos cantar uma música que eu ouvi falar desses últimos dias. Um dia lindo, Jesus vai voltar. E esse dia será um dia lindo mesmo, maravilhoso. Se você sabe, canta com a gente. Muito bom. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometa estar. Doce alegria, possa então eu sentir. Oh, Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Vamos ver isso novo? Vamos. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria, possa então eu sentir. Pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Vamos fechar com o Salmo 100? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aí é 125, né? Permanece para sempre. Salmo 125, eu falei 100, olha. 100, Viu? né? É o 125. Os que confiam no Senhor. Você comanda. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Benção, glória a Deus. Viu? Que a gente estava assim, sem saber o que estava acontecendo. A gente sempre chega mais cedo, né? Hoje houve um pequeno atraso. Os irmãos tiveram, com certeza estavam trabalhando, fazendo alguma coisa, e Deus preparou esse momento de louvor para nós, que as nossas vidas, elas não sejam limitadas num tempo de louvor aqui, nesse momento assim, que a gente se prepara liturgicamente para a palavra, mas que no nosso caminhar, dia a dia, seja um louvor à nossa vida. Eu acho que adoração não é cantar apenas, adoração é vida, e vida, a gente não vive só de momento, a gente vive de intensidade. Assim, eu quero que você entenda que adorar é algo que os filhos de Deus, eles entendem como uma prática constante e diária. Não é só quando a gente está reunido em um grupo de irmãos com um violão nas mãos para cantar. Você no volante, no trânsito, você tem que ser um adorador. Você em casa fazendo a comida, cozinhando, limpando, varrendo, você tem que ser um adorador. Você no trabalho, no exercício da sua função, você tem que ser um adorador. Em qualquer coisa que você for fazer, você tem que ser um adorador. No lazer, você tem que ser um adorador. Nós podemos e devemos entender que foi por isso que o Senhor nos criou. O fim principal do homem, adorar e glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Paulo, ele diz, portanto, quer comais? 1 Coríntios 10, 31, vamos aprender aí? Vamos lá, vamos falar? Portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Só isso. É a sua vida, é a minha vida. Eu não tenho que cuidar da vida da Lau, da vida do Enéas, e nem eles cuidarem da minha. Cada um cuide de si e preste contas ao Criador. Amém? Obrigado, amados queridos. Deus abençoe. Muito bom tê-los aqui. E é isso aí. Vamos nos ajeitando aqui. Muito bem. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 7. Mateus capítulo 5, verso 7. Muito bem. Isso mesmo, malta, não dá mesmo. Sem Jesus, não dá. Sejam bem-vindos aí a todos os que estão conosco.
aí os nossos queridos amigos visitantes, tem gente lá de Minas Gerais. Você que não é membro da segunda igreja, está fora de Volta Redonda, põe para nós aqui. Nós temos o Valdeir que vai nos auxiliar aqui, ele vai depois nos dizer quem está fora de Volta Redonda está nos ouvindo. Você que não é membro da igreja e que está conosco, tá? Será um privilégio para nós saber de onde você é, para a gente transmitir o nosso abraço aí para você, no finalzinho aqui do nosso tema, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 5, verso de número 7. Nós vamos orar mais uma vez antes de lermos as escrituras, tá bem? Fale com o Senhor Jesus para ministrar no seu coração aí nessa noite. Que não seja uma palavra do homem, mas uma palavra de Deus direcionada para a sua vida através da vida do homem. Nós podemos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você pode ser um canal abençoador nas mãos do Senhor. Basta você se colocar diante de Deus em santidade, em busca constante e clamar: Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Então é isso que nós pedimos ao Senhor e é isso que eu espero que você se torne a cada dia aí no seu viver um instrumento nas mãos do Senhor. O negócio aqui travou comigo. Vamos voltar aqui. Eu consigo voltar, Valdeir? Consigo. Muito bem. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, louvamos e bendizemos o teu nome. E agora nós vamos ler a tua palavra para extrair dela o ensino para nós no dia de hoje. Que o Espírito Santo do Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber a semente da palavra e que esta semente venha frutificar para a glória do Senhor. Nós assim oramos, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá. Pode chegar. Pode chegar. Isso. Muito bem. Então, versículo de número 7. Nós estamos estudando as bem-aventuranças, né? E aí nós temos a bem-aventurança de hoje, é a quinta bem-aventurança. Que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você pode repetir de novo esse texto comigo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Antes de nós entrarmos na bem-aventurança de hoje, só lembrando aqui que as bem-aventuranças, elas são seguidas de uma condição que gera uma promessa. Então nós já vimos aqui 4 bem-aventuranças e estamos na quinta bem-aventurança hoje. Nós devemos lembrar que cabe a cada um de nós cristãos se esforçar de maneira consciente, que haja entendimento para fazer acentuar na nossa vida, ou seja, desenvolver na nossa vida todas essas características de bem-aventuranças que são ditas pelo Senhor Jesus aqui logo no início do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus. Os bem-aventurados são aqueles que desenvolvem essas características mencionadas pelo Senhor Jesus. As bem-aventuranças, como elas são geralmente são chamadas e são conhecidas, elas não são base de nossa salvação, elas não são base da nossa conversão, contudo, elas evidenciam que fomos salvos e que fomos convertidos na ação do Espírito Santo. Ou seja, somente o cristão, ele tem condições de viver ou de desenvolver estas características que nós as chamamos aqui de as bem-aventuranças, registrado aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, queridos, todo cristão, ele precisa desenvolver todas as características mencionadas nestas bem-aventuranças. Jesus está dizendo para a igreja, para os escolhidos do Pai,
que devemos evidenciar o resultado da nossa salvação, da nossa eleição, da justificação, da remissão em Cristo Jesus. Isso deve ser evidenciado em nós, ou seja, o fruto da obra que Jesus fez em mim e em você deve desenvolver em nós as qualidades e as características mencionadas por Jesus aqui neste sermão, as bem-aventuranças. Por exemplo, Jesus ele disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Então, essas quatro nós já vimos, e hoje nós vamos mencionar a quinta bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe muito interessante nas bem-aventuranças aqui. As quatro primeiras bem-aventuranças, elas têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Observe bem, bem-aventurado pobre de espírito. Nós mencionamos aqui nesta primeira bem-aventurança que o pobre de espírito o pobre é aquele que está em necessidade de algo. O que Jesus queria dizer, bem-aventurados são aqueles que dependem, que têm necessidades para com o Pai. Aqueles que são pobres de espírito, ou seja, não produzem em si mesmo uma boa espiritualidade, há uma dependência do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo sobre ele, sobre a pessoa, para que ela possa então, ela desfrutar esta promessa de possuir, de ter o reino dos céus. A segunda bem-aventurança fala bem-aventurados que choram. Nós vimos aqui que o choro não é o choro por estar passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, uma dificuldade com luto, com enfermidades. Embora este choro seja legítimo, o bem-aventurados que choram porque serão consolados, aqui que Jesus menciona, são bem-aventurados aqueles que choram principalmente por causa do seu pecado. São aqueles que estão num choro de arrependimento profundo e genuíno diante de Deus. A terceira bem-aventurança fala do bem-aventurados mansos, e porque herdarão a terra. Vimos aqui que os mansos não é o cara ser bobinho ou ser totalmente flexível, maleável, alguém que nós talvez chamamos de ele é meio bobo, ele não tem assim uma firmeza de pensamento, ele é conduzido facilmente. Não, quando Jesus menciona aqui bem-aventurado os mansos, Jesus está tratando aqui daquele que tem domínio sobre si, daquele que tem domínio numa situação, e este domínio não vem pela nossa própria força, mas pela ação do Espírito Santo sobre nós. Então essas quatro bem-aventuranças, ainda falta aqui a bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então essas três primeiras nós já vimos que é um relacionamento direto com Deus. A quarta que fala os que têm fome e sede de justiça, nós vimos que não é fome e sede de uma justiça terrena, daquilo que nós olhamos e queremos voltar ao código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, pagar pelo que fez. Fulano merece receber a devida punição. Às vezes usamos um jargão que diz assim: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Isso quando acontece algo com alguém e esse alguém nos prejudicou, e você na sua balança você diz assim: agora Deus fez justiça. Não é essa justiça que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo de uma justiça que o Cristo resolveu por nós na cruz. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa justiça, esta fome e sede de justiça deve nos fazer querer ser parecidos com Jesus, fazer com que o ato realizado de justiça por Jesus na cruz do Calvário, esta fome e sede de justiça nos faça renegar as impiedades, as paixões carnais e nos tornarmos mais parecidos, mais semelhantes com Jesus, o nosso Senhor, o único e bendito Salvador. Então essas quatro primeiras têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Esta quinta bem-aventurança, ela nos lança
diretamente num relacionamento para com o próximo. Essa quinta bem-aventurança, ela está nos levando, fazendo com que os efeitos da nossa salvação, os efeitos da nossa conversão, torne-se agora uma fonte benéfica, uma fonte salutar no relacionamento para com o próximo e para com a sociedade. Entenda o próximo, aquele a quem nós nos relacionamos em Cristo Jesus, e a sociedade com aqueles que nós não temos nenhum vínculo de fé, que não temos nenhum vínculo de relacionamento, de amizade, que não há nenhum vínculo. Mas esta bem-aventurança, os misericordiosos, ela deve evidenciar uma verdadeira conversão e genuinamente a nossa salvação em Cristo Jesus. O cristianismo ele não pode estar relacionado somente ao momento de culto. Eu quero introduzir o assunto desta forma. Que às vezes nós nos achamos cristãos porque fazemos parte de uma igreja, porque nos tornamos membros de uma denominação, porque frequentamos os cultos, porque cantamos, porque lemos publicamente a Bíblia, porque andamos com camisas que trazem talvez uma marca do cristianismo. Ontem mesmo eu estava usando uma camisa que tinha uma cruz e havia escrito nela graça. Mas isso não me faz um cristão, usar uma roupa que me lembre algum texto bíblico, ou traga algum jargão, ou até mesmo uma mensagem, um versículo da palavra de Deus. O cristianismo ele não pode ser limitado ao momento de culto. O cristianismo ele está além daquilo que nós chamamos de denominação e de culto público. Dentro do texto que nós estamos olhando, Mateus capítulo 5, o próprio Senhor Jesus ele vai dizer que nós somos o que? O sal da terra e a luz do mundo. Então, as bem-aventuranças, essa quinta bem-aventurança principalmente aqui, ela nos lança para fora. As 4 primeiras nos mantém aqui no relacionamento com Deus. A quinta bem-aventurança, ela nos diz assim, olha, este relacionamento seu com o Pai, ele deve lançar você de tal maneira que você possa então exercer a conversão e no caso exercer aí como frutos da sua conversão e da sua salvação, você demonstrar misericórdia para com o próximo e para com a sociedade. A vida cristã, ela precisa ser além do momento litúrgico. Ou seja, a nossa vida cristã, o ser misericordioso, não é somente quando você está perto de irmãos em Cristo, mas o ser misericordioso, a vida cristã, ela precisa ultrapassar os limites geográficos da igreja física, da igreja local, geográfica, e se estender para os longínquos, o sal da terra, a luz do mundo. Você não precisa ser a luz do mundo e ter que ir para um lugar distante. Você pode ser luz do mundo aqui dentro da sua cidade, dentro do seu bairro e muitas vezes dentro da sua própria casa. Então, a vida cristã, ela tem que superar o momento de culto, o momento litúrgico. Ela precisa estar presente nos negócios, nos estudos, nas vontades, nas decisões, nos relacionamentos, em todas as esferas da nossa vida. A nossa vida cristã, ela precisa estar equilibrada em Cristo Jesus. Então, quando olhamos para estas bem-aventuranças, e agora a quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, significa que a misericórdia precisa ser o nosso cartão de visitas. Por onde quer que nós andarmos, com quem nós falarmos, a misericórdia, ela precisa temperar o nosso relacionamento, ou os nossos relacionamentos sociais, interpessoais. Nós precisamos fazer com que, entender que a misericórdia, ela precisa chegar juntinho conosco. Ela tem que estar sempre pronta, como eu disse, cartão de visita. Quando você vai numa loja, em algum lugar, e você é atendido por mais de um funcionário que existe naquele lugar, e você se torna ali talvez um potencial comprador do produto,
Geralmente o atendente ele vai te dar um cartão com o nome dele e dizer: quando você decidir, vem aqui, me procura. É o cartão dele. O nosso cartão como cristãos deve ser a misericórdia, o nosso cartão de visita. Olha só que interessante a pesquisazinha rápida que eu fiz sobre a palavra misericórdia. Ela deriva do grego de uma palavra chamada Eliemon. Eliemon significa aquele que tem compaixão despertada pela miséria do outro. É aquele que sente a necessidade do outro em si mesmo. É o que o próprio Senhor Jesus disse: é chorar com os que choram, é alegrar com os que se alegram. Eu vou dizer para você que, olhando um pouquinho mais sobre a palavra misericórdia, uma outra pesquisa já havia feito há algum tempo, mas eu refiz essa pesquisa novamente para poder ter a convicção de que você vai entender. Primeiro, quando nós olhamos no latim a palavra misery, ela vem de miséria, de alguém que está em um estado deplorável, alguém que está sendo consumido por alguma coisa, ou pela pobreza, ou pela dor, ou pela necessidade física ou material, alguém que está passando por uma miséria. Você sabe o que é miséria? Você já viveu miséria? Eu acho que nenhum de nós viveu miséria. A miséria é algo que expõe a nossa humanidade de uma maneira muito explícita. É como se pudéssemos dizer, como se nós nos transformássemos em trapos de imundície, ou seja, algo desprezível. Mas um dia, antes de Cristo, aos olhos de Deus, quando ele olhou para o homem, ele viu o estado de miséria do homem, e na sua infinita graça e misericordiosa, ele providenciou Jesus para vir até nós. Ele teve compaixão. Mas olha só interessante aqui, misery no latim é miséria, cardia, que vem de coração, cardia. Então, se fizéssemos aqui uma junção dessas palavras, misericordia, misericórdia, nosso aportuguesado aqui, né, no nosso português aqui brasileiro, na nossa língua portuguesa no Brasil. Então, a misericórdia, nós poderíamos dizer que é a junção de miséria e coração. É como se nós pudéssemos dizer assim: ter misericórdia é colocar o nosso coração na miséria do outro, é sentir o sentimento do outro. Infelizmente, nos nossos dias, parece que esse sentimento, que esta bem-aventurança de misericórdia, ela tem sido escassa na vida da igreja. Eu estou falando do povo de Deus. Nós, o povo de Deus, deveríamos ser diferenciados dos outros povos pela misericórdia. A misericórdia deveria ser um divisor de águas entre a igreja e o mundo. Mas hoje há uma discrepância, há um abismo muito grande, em que não se vê mais essa diferença de misericórdia de um cristão para um ímpio. Às vezes somos surpreendidos com alguém fazendo um ato ou procedendo de alguma forma com descaso, com crueldade, com indiferença, com frieza, com intolerância, com vingança, com egoísmo, com egocentrismo, uma busca desenfreada para satisfazer os seus próprios prazeres, até mesmo com um ato de crueldade e violência. E a gente pensa: mas pastor, você está falando isso do mundo? Não, estou falando disso de pessoas que se dizem cristãs. Tais sentimentos já são alertados na palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Paulo alerta quanto aos últimos dias. Paulo está dizendo aos irmãos
que nós devemos tomar muito cuidado. Paulo, quando escreve lá a sua epístola, sua carta a Timóteo, Paulo está falando para Timóteo assim: ô Timóteo, preste atenção, nos últimos dias, haverão pessoas, serão dias difíceis. Esses dias difíceis, eu vou dizer para você que eles já estão acontecendo. Preste atenção. Timóteo, sabe porém de uma coisa: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, porém, negando-lhe entretanto o poder. Foge destas coisas. O que Paulo está dizendo para Timóteo? É que nos últimos dias essas coisas acontecerão. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 24, o próprio Senhor Jesus disse que o final dos tempos seriam marcados por frieza, por se esfriar, por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Nós pensamos que essa iniquidade é multiplicada no mundo. Não é no mundo não, é dentro da igreja. Nós estamos vivendo um tempo em que a misericórdia tem saído pelas portas da igreja. Ou seja, elas não adentram as portas da igreja com os cristãos. Às vezes os cristãos entram para dentro da igreja já sem misericórdia, entram com a balança da sua própria justiça, não tem fome, não tem sede de Deus. Eles estão simplesmente nos seus dias, vivendo os seus dias com intolerância, violência, vingança, egoísmo, frieza, perversidade, crueldade, descaso, indiferença, buscando os seus prazeres mais do que os interesses de Deus. E sabe por que isso tem acontecido? Sabe por que há tanta falta de misericórdia nos nossos dias? E que deveria ser o contrário, porque a igreja do Senhor Jesus, ela está presente nos nossos dias, mas talvez tenha faltado essa característica em nós, é porque talvez o que tem faltado de fato é uma verdadeira conversão, é um verdadeiro encontro com Deus. Pois somente através de uma verdadeira e genuína conversão é que o ser humano, que o Filho de Deus, o servo do Senhor, aquele que é escolhido, é porque ele é habilitado com a característica de ser misericordioso. Se ele não tem o Espírito Santo, ele não consegue exercer a sua misericórdia. Pelo contrário, ele vai sempre levantar a bandeira do seu direito e da sua defesa. Há um livreto, irmãos, eu não sei, uma mudança que eu fiz agora recentemente, esse livreto está guardado, eu guardei porque é muito difícil de encontrá-lo para você comprar. Esse livreto chama-se Como Obter Poder Espiritual. Esse livro é um livro de A.W. Tozer, é um escritor já do século passado, e Tozer escreveu algo fantástico. Ele fala sobre 5 atitudes que nós devemos ter para obter poder espiritual. Dentro destas 5 atitudes, há uma que se encaixa dentro dessa questão de misericórdia. Uma delas é a gente não se defender. Porque hoje nós temos a pretensão de levantar a bandeira do nosso direito. É meu direito de resposta. É meu direito de fazer isso. E quando nós estamos exigindo isso para nós, está nos faltando misericórdia. Está nos faltando misericórdia. De ter compaixão com aquele que não tem compreensão das Escrituras. De ter compaixão com aquele que anda por caminhos longe da palavra de Deus. Então, esse estudo, só para a gente fechar aqui, para você já entender, a gente não consegue fechar o estudo da misericórdia só hoje. Nós vamos precisar de quinta-feira que vem para dar continuidade nesse estudo de hoje, tá? Eu vou fazer mais uma paginazinha aqui
e ainda depois tem outras considerações para serem feitas e a gente para por hoje para reiniciar esse tema na semana que vem. Eu sabia que isso poderia acontecer, por isso que eu não defini um prazo para que esse estudo começasse e terminasse. Nós estamos hoje na quinta semana, que estamos vendo na sexta semana, que estamos vendo as bem-aventuranças, e estamos caminhando então, hoje a quinta bem-aventurança, ela tem estudo 1 e estudo 2, que será o da semana que vem. Então deixa eu falar talvez aqui para você, como que você então sabe, ou como podemos saber que nós temos misericórdia, ou que somos misericordiosos, de que maneira? Então, algumas coisas aqui eu separei para a gente pensar junto. Primeiro, você tem primeiro teste que você faz para saber se você está caminhando num caminho da misericórdia para ser um bem-aventurado para alcançar misericórdia, né? O bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia, ou se você ainda está longe de ser alguém no exercício da misericórdia. A primeira coisa que você precisa fazer, pergunta para você. Não é para você olhar para o seu marido, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o pastor, para quem quer que seja. É hora de você olhar para você. A pergunta que você faz é para você. Você olha as necessidades do próximo primeiro, ou você primeiro olha as suas necessidades? Responde com sinceridade. Não vale responder para te satisfazer, não. Com sinceridade. Você olha primeiro para as suas necessidades ou você olha para a necessidade do outro? Há alguns ditados populares que diz assim, são jargões, né? São adágios populares, diz assim, a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Olha só, né? O sol nasce para todos, mas a sombra é de quem chega na frente. Então, são algumas coisinhas assim que a gente precisa pontuar e a gente colocar isso na balança do crivo das escrituras. Olha só, se você pensa primeiro nas suas necessidades e não nas necessidades do outro, está te faltando um crescimento nessa área de ser misericordioso. Um exemplo, você chega no ônibus, está lotado, você entrou primeiro, logo atrás de você entra uma pessoa de uma idade maior, ele não tem ainda 60 anos, não tem direito a uma cadeira cativa, mas ele é mais velho que você. Visivelmente você o contempla e diz, ele não tem 60 anos, mas já é um senhor, uma senhora. Você senta no lugar ou você cede o lugar para ele? Afinal de contas você trabalhou o dia inteiro, andou muito, fez muito serviço, carregou peso. É direito seu sentar no banco voltando para casa, não é verdade? Mas tem alguém que seja talvez um pouco mais velho que você e aí você oferece o seu lugar para ele, um ato de misericórdia. Entrar correndo para tomar o lugar. Eu participei o ano passado de alguns congressos. É triste a gente comentar isso, né? Mas os dirigentes dos congressos tiveram que pedir assim, gente, olha só, não pode marcar lugar. Não pode marcar lugar. Porque você chegava de manhã e você ia para o café, quando você saía do café para chegar no estudo, ou nas palestras, os melhores lugares já estavam todos marcados e as pessoas nem ali estavam. E você chegava, se sentava e depois já de iniciar os cânticos, é que essas pessoas iam chegando e tirando seus pertences e sentando no lugar. Elas pensaram no próximo que ia chegar primeiro? Não, elas pensaram em si mesmas. Quantas vezes nós temos essa atitude? Na fila do banco, você está ali esperando e chega um na sua frente e você está ali já há meia hora, mas aquele que chegou pega uma senha preferencial e ele é chamado na sua frente e você murmura lá no seu coração, isso é injusto. Na sala de espera, o médico está ali atendendo, você está esperando já um tempo. Aí chega um representante lá de produtos farmacêuticos lá, e ele vai entrar na sua frente antes de você ser atendido e você reclama. Te faltou um pouco de quê? De ser misericordioso. Então, quando você olha para as suas necessidades em primeiro lugar e deixa de ver a necessidade do próximo, necessidades legítimas,
você está faltando misericórdia sobre a sua vida. Segundo teste que a gente faz, quando você ignora a dor do outro, é quando você simplesmente não está nem aí para aquilo que o outro está sentindo. Para você tanto faz como tanto fez. Não é na sua casa, ou não é com a sua família, ou não é com você. E a prova maior disso é quando nós não sentimos a dor do outro, mas nós fazemos questão de falar da dor do outro. Você está te faltando misericórdia, meu amado irmão, minha irmã? São coisas que a Bíblia nos ensina, que a misericórdia nos faz colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, e eu sinto a necessidade dele em mim, eu não tenho prazer em falar para alguém, mas eu choro por ele. E isso é o que Jesus quer de mim e de você, como igreja. Mas olha, vamos caminhar aqui mais. Terceira questão que você pode fazer, isso é uma autoanálise, gente, é um autoteste. É quando você ignora a dor do outro. Agora é quando você também se torna indiferente à situação do outro. Ignorar é diferente de você ser indiferente. Vou tentar explicar para você. Por exemplo, quando nós pedimos um socorro, uma ajuda para atender a necessidade de um próximo. É um próximo que a gente não conhece, às vezes é alguém distante que precisa de ajuda. E aí você fala, eu não posso ajudar sempre, eu não posso me envolver com toda a obra de caridade, mas não estou falando de obra de caridade. Eu estou falando você se tornar indiferente com a situação do outro. Por exemplo, nosso país enfrenta um problema, um tempo difícil. Você já parou para orar pelo nosso país? Pelas pessoas que estão sofrendo, pelas 102 mil famílias que tiveram pessoas que se foram levadas por essa pandemia? Você já parou para pensar que 102 mil casas choraram por causa dessa pandemia? Outras choraram, mas se alegraram depois. Então, você se torna indiferente. Não é com a minha família, não quero nem saber, não estou nem aí. Eu não posso ajudar todo mundo, pastor. Verdade. Mas quem falou que essa bem-aventurança tem a ver com recurso? Porque se essa bem-aventurança tem a ver com ajuda de recurso, eu sinceramente eu não sei como que seriam os pobres dos pobres, que muitas vezes precisam ser ajudados. Como é que eles se encaixam nessa bem-aventurança? Essa bem-aventurança é só para quem então tem condição de ajudar o outro? Não. Sabe por quê? Ser misericordioso não significa toda hora enfiar a mão no bolso e tirar uma oferta para alguém. Ser misericordioso não é pegar um saco de arroz e colocar numa cesta básica. Ser misericordioso não é enviar, talvez, donativos para Lar Samaritano, como muitas vezes nós fazemos. Ser misericordioso não é trazer a cesta do amor todo mês, como nós fazemos. Ser misericordioso não é dar um prato de comida, como muitas vezes nós fazemos. Isso até reflete um pouco de misericórdia, mas o ímpio também faz isso e às vezes faz melhor do que nós. Ser misericordioso é sentir o outro. É sentir do outro a dor que está nele, em você. Ser misericordioso não é só ajudar em ação, fazendo alguma coisa, mas ser misericordioso é não podendo ajudar financeiramente, materialmente, é se lançar aos pés do Pai em oração. Pai, eu não tenho um centavo que eu possa contribuir com essa causa. Eu não tenho um valor, 1 quilo de arroz que seja, para poder entregar nessa cesta básica. Eu não tenho como atender o que bate à minha porta e pede um prato de comida, porque hoje não teve comida na minha casa. Você está me entendendo? Mas você pode colocar o seu joelho no chão e orar, porque a oração não te custa dinheiro. A oração, ela te exige um tempo com Deus. O misericordioso, ele alcança a misericórdia de Deus. Agora, se você nega ao próximo, você vai querer receber de Deus? É muito interessante, né? Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, mas só venha a nós, a vosso reino, coisa nenhuma. O grande problema é que nós estamos vivendo num tempo que as pessoas só querem ter e receber, mas elas não estão dispostas a dar e a oferecer. E isso esbarra neste problema dos nossos dias, a falta de misericórdia, que infelizmente adentrou os arraiais do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Tem muita gente com título de cristão, mas que são pessoas que não exercem a misericórdia, são indiferentes, dão descaso, são cruéis, intolerantes, são frios, são perversos, são cruéis, maquinam o mal, projetam o mal, executam o mal contra o próximo. Não estou falando de matar, não, de espancar, não. Quando você fala mal do seu irmão, você está sendo cruel, você está falando pelas costas, não dá direito dele se defender. Isso é falta de misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós queremos receber a misericórdia de Deus. Eu tenho plena certeza disso, de que você quer receber de Deus a misericórdia, porque se não fosse assim, você seria consumido. A causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Diz lá o profeta Jeremias em Lamentações 3, quando ele diz lá: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, essas três coisas a gente pode perguntar para o nosso coração. A gente pode fazer uma pergunta para nós mesmos. Pergunta para você: eu tenho olhado primeiro as necessidades do próximo, ou eu tenho cuidado primeiro das minhas necessidades? Se a sua resposta for: eu tenho primeiro olhado as minhas necessidades, está te faltando misericórdia. Segundo, você tem ignorado a dor do outro? O ignorar a dor é simplesmente você saber que tem alguém sofrendo, mas você faz de conta que não tem. A indiferença é poder fazer e não fazer, porque para você tanto faz. Afinal de contas, eu vou ajudar fulano, quem é fulano? Eu vou fazer isso aqui para fulano, quem é fulano? Se eu não for aparecer na live, ou não tiver um público para me ver fazer, então eu não faço, porque eu tenho que fazer para que todos possam ver. Isso é religiosidade, isso é farisaísmo, isso é abominável aos olhos do Senhor. Misericórdia é o que Deus espera que eu e você, como igreja, desenvolvamos. E eu vou parar aqui por hoje. Semana que vem, o que a Bíblia agora me ensina, porque tudo isso que nós falamos, extraídos da palavra de Deus. Mas vamos lá um pouquinho, deixa eu fechar aqui com um exemplo, para a gente fechar aqui, porque semana que vem a gente trata de textos bíblicos que a gente vai buscar para enriquecer o nosso estudo também, e para você colocar assim, não é a palavra do pastor, é Bíblia. Tudo que eu falei aqui tem base bíblica, mas semana que vem nós vamos para os textos bíblicos para você e a gente trazer isso junto, tá? Poderia citar aqui alguns, mas eu vou segurar para a semana que vem. Olha só, olha que interessante, misericórdia é você se colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa para acabar com o sofrimento, com a dor do outro. Misericórdia, ela se faz em ação, seja na oração ou num ato espontâneo seu em favor da dor do outro. Grave isso. Misericórdia é uma ação espontânea que você tem em relação ao seu próximo, que é algo que você faz para sanar a dor do seu próximo, para resolver o problema ou para diminuir o sofrimento dele. Então deixa eu contar uma ilustração para você. No tempo medieval, quando os soldados saíam para lutar, e havia dois exércitos ali, eles se travavam em guerra, né? Não tinha armas como nós temos hoje, era espada, era lança, era flecha, era lâminas que cortavam para lá e para cá, e quando terminava aquela guerra, aquela batalha,
Às vezes os povos, os dois países, os dois reinos, não terminavam de lutar, mas era uma batalha de um dia inteiro, 2, 3 dias lutando, e aí de repente era obrigado a parar, porque o cansaço tomava conta dos soldados, e cada um então voltava para refazer o seu exército e depois uma nova batalha acontecer. Só que enquanto esses soldados então eles regressavam, outra tropa de soldados vinha, e aí, seja ela o que venceu ou o que perdeu, e eles traziam na mão um punhal afiado dos dois lados, muito afiado, e este punhal andava na cintura ou andava na coxa desses soldados. E eles andavam pelos corpos, muitas vezes dilacerado, partes, faltando membros, às vezes alguém ferido de morte, e muitos estavam ali agonizando de dor. Então eles tiravam este punhal e com um golpe só eles perfuravam o coração daquele que estava sofrendo. Sabe qual era o nome desse punhal? Misericórdia. Porque acabava com o sofrimento de alguém que estava em profunda agonia. É só para você pensar. É mais fácil você exercer a misericórdia para ajudar alguém a enfrentar um momento difícil, ou é mais fácil você ir contra a palavra de Deus e, como diz o ditado, joga mais uma pazinha de terra? Pensa nisso. Deus te abençoe. Até semana que vem. Alguém de fora aí? Não? Tem uma pessoa erige ali, mas não me respondeu. Ah, isso aqui é de outro dia, né? Ok. Deus abençoe a todos. Até semana que vem. A gente continua aqui a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fique em paz e até domingo, se o Senhor assim nos permitir.